Fala, gente bonita pessoal, não estou bem afeiçoado, então pode ficar muito à vontade. E quem fala é o professor Igor Ferreira, esse é o Questão de História. E neste vídeo de agora nós daremos encaminhamento a uma aula que está inserida dentro de um bloco maior de aulas aqui do nosso canal, que é o bloco de aulas de invasões estrangeiras no Brasil colonial. Conforme você já viu na descrição do vídeo, no título do vídeo, esta aula aqui tratará precisamente, especificamente, do processo de invasão francesa na região da Guanabara. Caso você queira ver outros aí processos de invasão, tanto a invasão francesa na região do Maranhão, quanto as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, eu te sugiro assistir aos outros vídeos. Este vídeo aqui tratará precisamente sobre este caso e tão somente sobre ele. Beleza? Então vamos seguir daqui. Bom, como nós já demos indicação, são várias as invasões. Então, só para poder situar você que está vendo essa aula, há duas invasões francesas importantes sobre as quais nós geralmente falamos. Elas acontecem respectivamente no século XVI e XVII, sendo a primeira delas no século XVI a invasão francesa na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, no ano de 1555, e a segunda delas a invasão francesa no Maranhão, que acontece em 1612, século XVII. Então, são duas grandes invasões muito importantes aqui nas relações coloniais brasileiras. Além disso, é importante destacar que a presença francesa é uma boa demonstração de como eles contestavam o domínio português da região, né? Como eles compreendiam que os portugueses não tinham direito algum ou que não deveriam ter direito exclusivo sobre a região. Para ser assim mais claro, é basicamente isso, né? Quer dizer, os portugueses estão naquela região e os franceses compreendem que não é legítimo que eles tenham aquilo tudo só para si. Então eles vão tentar tomar pedaços para si também. E é daí, inclusive, que vem o termo invasões, né? Porque na compreensão portuguesa, tudo aquilo lhes era posse legítima. E, portanto, como os franceses estão tentando tomar isso, eles estão invadindo. Agora, é claro que se nós fôssemos ler essa relação, esse jogo todo aí, pelo olhar dos nativos, até mesmo os portugueses podem ser vistos, a depender de quem está julgando o caso, como invasores, né? Porque é uma questão de ponto de vista. Então, as invasões francesas aqui estão sendo lidas como invasões por uma perspectiva especificamente portuguesa. É importante destacar isso, tá? Nós não estamos dando uma análise indígena aqui, mas uma análise portuguesa ao caso. Legal? Bom, então como nós falamos, tem a invasão da Guanabara e a invasão do Maranhão. A invasão da Guanabara vai gerar a chamada França Antártica. Então, se você ouve falar de França Antártica, já sabe que é a invasão francesa na Guanabara em 1555. E a invasão do Maranhão gera a chamada França Equinocial, que é a invasão do Maranhão em 1612. Então, se você escuta o nome França Antártica, já tem que associar a invasão da Guanabara. Assim como se escuta França Equinocial, já tem que associar ao Maranhão. Como nós prometemos nesse vídeo, falaremos especificamente agora da Guanabara e vamos analisar mais a fundo essa experiência colonizadora, que ocorreu ali, conforme nós temos de indicação, entre os anos de 1555 e 1567. E essa França Antártica, esse projeto colonial francês, tinha como objetivo, né, a instalação ali de lógicas comerciais, né, de relações comerciais promovidas pelos franceses, mas, obviamente, visando ali a extração daquilo que a terra tem a oferecer e até por meio de relacionamento, de aproximação com os nativos. Além disso, uma boa parte ali daqueles colonizadores franceses, eles tinham uma matriz religiosa cristã protestante, que nós chamaremos de reformada, porque eles eram cristãos protestantes calvinistas. Então eles são ligados à reforma, né, por assim dizer. E eles entendiam essa experiência também enquanto uma experiência transcendental, religiosa, de liberdade, de autonomia, uma vez que na Europa o tensionamento entre católicos e protestantes era muito grande. Então eles entendiam essa experiência colonizadora também por um viés religioso, de liberdade, de autonomia, de desenvolvimento da sua fé e também de catequese, enfim, de ensino, de doutrina. Então tinha uma dimensão muito própria para algumas dessas pessoas, legal? Agora, é bom destacar que não havia só protestantes, não, havia católicos também nessa experiência colonial, beleza? Por isso que a gente pode falar que para alguns as dimensões religiosas estão mais acentuadas do que para outros. Mas não há dúvida que há sim objetivos comerciais, objetivos religiosos, assim como objetivos políticos, sociais, científicos. Essas coisas, pessoal, elas se intercruzam, elas não necessariamente elas se anulam, tá? Elas podem conviver e se sobrepor
nas experiências cotidianas. Do ponto de vista da relação com os nativos aqui, é importante destacar que os franceses estabeleceram uma relação muito próxima, muito vinculada, muito firme com os chamados tamoios, que era um grupo nativo da região. Tanto é que eles formaram a chamada Confederação Franco-Tamoia. O que é curioso, né? Então quer dizer que os tamoios, os franceses, estão estabelecendo um vínculo ali de reciprocidade, que eu não sei se eu posso dizer que é uma reciprocidade ali, uma relação simétrica, mas é uma relação, sem dúvida nenhuma. De modo que os dois grupos vão se utilizando uns dos outros, assim, aprendendo uns com os outros e também tentando incorporar elementos uns dos outros e fazer uso da força uns dos outros. Como assim? Olha, os franceses queriam atingir os portugueses, então eles usam os tamoios como aliados nesse processo. Por sua vez, os tamoios também queriam atingir um grupo inimigo da região, chamado Temiminóis, e portanto usam a força francesa como também um elemento de fortalecimento da sua própria questão, da sua própria luta local. Ou seja, a gente percebe que os nativos não são simplesmente passivos diante do mundo e diante do que os europeus estão propondo. Então, essas interpretações que colocam só os europeus como agentes e os nativos como passivos, que só olham assustados ao que acontece, são muito equivocadas. Elas não dão conta do grau de envolvimento das partes nessas relações. Então, é importante destacar isso para poder romper com esse tipo de interpretação que é um pouco empobrecedora, né, do ponto de vista das relações humanas. Bom, além disso, é importante destacar que os franceses vão estabelecer a construção de uma fortaleza na ilha de Sergipe, que vai passar inclusive a ser chamada de Ilha de Vilagnon, que é uma homenagem, né, ao comandante ali, que está gerenciando toda essa experiência, que é o Nicolas Durand de Vilagnon. Você escuta isso, você fala, meu Deus do céu. Cara, você quando vai ler é Nicolas, tá? Nicolas Durand. D-U-R-A-N-D. Nicolas Durand. Então, Nicolas Durand de Vilagnon, beleza? E eles vão ser expulsos em 1567, depois de uma série de conflitos, né, a partir de uma ação conjunta entre o governador-geral Mendes Sá e o fundador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá e é um cara que vai comandar ali a luta contra os franceses para dar aquela derradeira expulsão. Inclusive, ele morre nesse processo, né? E os restos mortais dele hoje são guardados na Igreja dos Capuchinhos, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. É uma figura importante, né? Fundador do Rio de Janeiro, enfim, e figura que expulsa os franceses. Então, há muitas histórias em torno dessa figura dele, né? Dessa pessoa, desse personagem, que é o Estácio de Sá, que inclusive dá nome de bairro ao Rio de Janeiro. Tem bairro Estácio de Sá, escola de samba. Então, é uma figura que tem uma certa presença, vamos dizer, nas narrativas históricas da cidade, embora nem todo mundo consiga associar exatamente ao que ele tenha feito, né, para isso. Enfim. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na questão do mapa, para a gente poder tentar entender onde é que os franceses estavam situados. Olha aqui, ó. Se a gente olha, aqui é como se fosse a costa do Rio de Janeiro em 1555. Aquela ilha ali tá Sergipe, tá? É Sergipe, tá? Tá escrito errado mesmo. Mas pode confiar que esse site aqui de onde eu tirei é muito bom. Eu vou deixar até o link para vocês aí na descrição do vídeo. É o Imagine Real. É um site norte-americano da Universidade de Rice, lá no Texas, em que eles produzem mapas. É um grande mapa do Rio do século XVI até hoje. Você bota no ano que você quer e ele te mostra como é que é o mapa da cidade naquele ano. É incrível o site, tá? Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. É um atlas, né, geográfico do Rio de Janeiro, que é sensacional. Vocês podem procurar lá, vocês vão ver que é muito legal. Beleza? Então aqui, ó, 1555, ó, essa é a ilha. Vamos ver de longe, ó, tá vendo? É a ilhazinha de Sergipe que vai ser a ilha de Vilagnon, em 1555, é o ano da chegada deles. Olha só como é que é essa região em 1925, só para vocês verem, olha. Houve um aterramento da cidade do Rio de Janeiro. E a ilha, que hoje é a ilha de Vilagnon, está mais próxima ali. Aí olha ali, ó, 1980, olha só como é que já está. O aterramento chegou a tal nível que a ilha já está colada na parte continental. Veja. E ali, hoje em dia, né, 2020, né, em 80 já era no caso. É o aeroporto, é onde fica o aeroporto Santos Dumont, o aeroporto aqui do Rio de Janeiro. Então, aí nós temos o aeroporto do Galeão, né, o aeroporto internacional, e tem o aeroporto Santos Dumont. Então, só para poder perceber, ó, olha lá, está super integrado já. Então, é naquela região ali que é a invasão. Então, se um dia você passar no Santos Dumont, pode saber, olha, foi aqui que os franceses chegaram e invadiram na Baía de Guanabara. Legal? Show de bola, pessoal. Aqui, olha, é um trecho que eu acho bacana de a gente dar uma olhadinha de um invasor, né, de um dos invasores, vamos dizer assim, um dos colonos, vamos colocar dessa maneira, tá?
do Jean de Lery, que esteve aqui com os franceses, é um francês, esteve aqui naquela ocasião e escreveu um livro chamado Viagem à Terra do Brasil. E ele é um livro muito interessante, né? Uma narrativa na perspectiva dele, francesa, sobre como é que os nativos vivem. E ele tem um capítulo chamado Da Guerra, Combate e Bravura dos Selvagens. E aí tem uns trechos interessantes, né? Ele vai falando aqui, ó, os selvagens se guerreiam não para conquistar países e terras uns aos outros, porquanto sobejam terra para todos, não pretendem tampouco enriquecer-se com os despojos dos vencidos ou resgate dos prisioneiros. Nada disso os move, ou seja, a guerra dos índios não é por controle de terras, é por outros motivos. Confessam eles próprios serem impelidos por outro motivo. Qual? O de vingar pais e amigos presos e comidos no passado, do modo que contarei no capítulo seguinte. E são tão encarniçados uns contra os outros que quem cai no poder do inimigo não pode esperar remissão. Os velhos exortam os companheiros da seguinte maneira: nossos predecessores, dizem falando sem interrupção uns após os outros, não só combateram valentemente, mas ainda subjugaram, mataram e comeram muitos inimigos, deixando-nos assim honrosos exemplos. Como, pois, podemos permanecer em nossas casas como fracos e covardes? Será preciso, para a vergonha e confusão nossa, que os nossos inimigos venham buscar-nos em nosso lar? Quando outrora a nossa nação era tão temida e respeitada das outras que a ela ninguém resistia? Deixará a nossa covardia que os Margaiá e os Peroangaipá, que nada valem, invistam contra nós? Olha só, Jean de Lery está tentando aqui demonstrar para os seus leitores franceses que a motivação da Guerra dos Índios é o quê? É esse conflito permanente, é uma espécie de conflito ritual entre os nativos, de modo que os derrotados são comidos, né? são consumidos como alimento pelos vencedores. E nesse caso aqui não tem nada a ver com falta de alimentos, é uma questão ritualística, né? Uma antropofagia entre os nativos como elemento que? De fortalecimento pessoal, né? de incorporação das qualidades guerreiras do inimigo. Então é um dado interessante. Quem tiver interesse pode procurar o Jean de Lery, né? Pode procurar a sua obra e ler um pouquinho mais aqui, eu deixei destacado. Se você quiser ver esse Preze, ele está disponível, tá, pessoal? Se você procurar aí no Google, você pode jogar e botar Preze, Igor Ferreira, Invasão Francesa, você vai achar, você pode ler, ou você pode procurar o próprio livro do Jean de Lery e ler diretamente. Legal? Bom, para a gente poder fechar, fazer uma questãozinha para ver como é que isso aparece nessa relação entre franceses e nativos. Olha só o que diz, Enem 2003. Jean de Lery viveu na França na segunda metade do século XVI, época em que as chamadas guerras de religião opuseram católicos e protestantes. No texto a seguir, ele relata o cerco da cidade de Sancerre por tropas católicas. Então aí já é Jean de Lery de volta à França, tá? Desde que os canhões começaram a atirar sobre nós, com maior frequência, tornou-se necessário que todos dormissem nas casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lençol atado pelas suas duas pontas, e assim fiquei suspenso no ar, à maneira dos selvagens americanos, entre os quais eu estive durante 10 meses, o que foi imediatamente imitado por todos os nossos soldados, de tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que dormiram assim puderam confirmar o quanto esta maneira é apropriada, tanto para evitar os vermes quanto para manter as roupas limpas. O que o Jean de Lery fez, gente? Uma rede. E ele aprendeu a fazer uma rede com quem? Com os nativos. Ou seja, ele está mostrando que ele incorporou esse saber e levou para a França depois que ele voltou, né, num contexto de conflito de guerra ali. Aí vem aí o pedido, né? Neste texto, Jean de Lery, e aí, ó, olha o que fala, despreza a cultura e rejeita a cultura indígena? Não. Revela-se constrangido por ter de recorrer ao invento de selvagens? Não, ele se mostra, assim, satisfeito de usar isso, né? De usar uma rede. C. Reconhece a superioridade dos indígenas? Não, superioridade ele não reconhece. Valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando-o às suas necessidades? Perfeito, ele reelabora a cultura nativa para a sua realidade. Valoriza os costumes dos indígenas americanos porque eles também eram perseguidos pelos católicos? Não. Então, tem um bom exemplo de como aparece nas provas. Beleza, pessoal? Então, aqui terminamos essa aula de invasões francesas, em especial a invasão francesa da Guanabara. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, mandar para os amigos. Isso ajuda muito mesmo, tá bom, pessoal? Um grande abraço, nos vemos em breve e tchau, tchau.